Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva, olha, fascinante sobre como superar vícios. A ideia central aqui é que essa jornada toda é, no fundo, uma busca pela alegria de verdade. Uma alegria que muitas vezes a gente tenta encontrar por atalhos que só acabam trazendo mais dor. Pois é, vamos pensar juntos. A pergunta fundamental é essa aí. Por que esse padrão se repete tanto? A visão que a gente vai explorar hoje não enxerga o vício como uma simples fraqueza, mas sim como uma busca desesperada por felicidade, uma tentativa de preencher aquele vazio interno que todo mundo, em algum momento, pode sentir. E aqui a coisa fica bem interessante, porque a gente vê a diferença entre dois tipos de prazer. A Cabala explica que o alívio rápido de um vício é como um clarão, sabe, aquela explosão de luz intensa, mas que apaga logo em seguida. É como tentar ligar uma lâmpada superpotente numa fiação fraca. O que acontece? Um curto-circuito. Queima a nossa energia e deixa tudo ainda mais escuro. Já a luz constante? Essa é diferente. Ela é construída com esforço, é uma chama que gera a própria energia e traz uma sensação de plenitude que não vai embora. E essa frase resume tudo, né? O vício, na sua essência, é um desejo por luz, um desejo por alegria que se perdeu no caminho. É uma busca super intensa, mas que pegou o atalho errado. Optou pelo clarão em vez de construir a estrutura interna para sustentar a luz de verdade. Ok, mas para a gente entender como se sai do caminho, primeiro a gente precisa identificar a voz que nos desvia. É aquela luta interna, sabe? Que mantém o ciclo vicioso girando sem parar. E a Cabala dá um nome para isso, o adversário, ou Satã. Mas calma, não é uma figura de chifres lá fora, é o nosso próprio ego reativo. É aquela vozinha interna que fica ali no nosso ouvido com o único objetivo de nos desconectar da luz. Ela aperta nossos botões com pensamentos do tipo: a vida tá tão difícil, só um pouquinho não faz mal, ou só hoje, amanhã eu paro. Entender que essa voz não é a nossa verdadeira essência, esse é o primeiríssimo passo. E esse é o pulo do gato. A grande enganação dessa voz é fazer a gente se sentir vítima. Vítima das circunstâncias, das outras pessoas, do mundo, quando, na verdade, a batalha de verdade está acontecendo aqui dentro. O adversário nos cega para o fato de que o poder da escolha está sempre nas nossas mãos. E essa busca por alívio cria uma armadilha psicológica terrível. Como essa situação mostra com clareza, na tentativa de anestesiar a dor, a vulnerabilidade, o desconforto, a gente acaba anestesiando também a nossa capacidade de sentir alegria, gratidão, conexão. A vida fica meio dormente. Para voltar a sentir de verdade, é preciso ter a coragem de atravessar o desconforto sem fugir dele. Certo, mas então como é que se quebra esse ciclo? Vamos agora para a solução, uma solução proativa, poderosa para sair dessa armadilha. Então, o ponto crucial é este. A solução não está na famosa força de vontade, porque a força de vontade é como uma bateria de celular, ela se esgota com o uso. A verdadeira chave é uma tecnologia espiritual chamada resistência. E sim, existe uma diferença fundamental entre as duas. Pense assim, suprimir um desejo é como tentar segurar uma cachoeira com as mãos. A pressão só vai aumentando, aumentando, até que tudo explode. A resistência, por outro lado, é um outro jogo. É o ato de criar um espacinho de calma entre o impulso e a ação. Não é lutar contra a emoção, mas sim observá-la sem se deixar controlar por ela. Existe uma técnica prática para isso que é genial, chamada surfar a onda. É para imaginar que o desejo é como uma onda no mar. Não dá para brigar com a onda, certo? Então a gente a observa. Sente a onda crescendo, chegando no seu ponto mais alto e depois, naturalmente, ela começa a diminuir e a passar. A gente apenas observa, sem agir. E o mais fascinante é que um impulso químico, uma emoção no nosso corpo, dura muito pouco tempo. Coisa de 90 segundos se a gente não ficar alimentando aquilo com mais pensamentos. Se for possível surfar essa primeira onda, a clareza já começa a aparecer do outro lado. Ok, praticar a resistência é a ação. Mas para a mudança ser duradoura, a gente precisa ir mais fundo. É preciso transformar quem a gente acredita que é. Isso quer dizer que a luta não é só contra hábitos. A verdadeira vitória vem de uma mudança fundamental no nosso sistema de crença sobre nós mesmos. Não é sobre o que a gente faz, mas sobre quem a gente é. É sair daquela história de eu sou assim mesmo, para uma narrativa completamente nova. E esse exemplo aqui ilustra isso perfeitamente. Imagina que oferece um cigarro para duas pessoas. A primeira diz: não, obrigado, estou tentando parar. A crença dela ainda é a de uma pessoa fumante que está lutando. A segunda diz: não, obrigado, não fumo. Percebe a força disso? A identidade dela já mudou.
A ação vira um reflexo natural de quem ela é. No momento em que a gente para de ser a vítima da própria história e assume o papel de protagonista, reescrevendo a narrativa interna, o corpo e as ações, bom, eles não têm outra escolha a não ser seguir o novo roteiro. E, finalmente, vamos ver como construir essa nova realidade na prática, com ações diárias que vão tecendo uma vida nova, mais plena e, acima de tudo, mais protegida. Então, como a gente preenche o espaço deixado pelo vício? Com fontes genuínas de luz. Praticar a gratidão, por exemplo, preenche aquele vazio. O apoio de um grupo, isso dá fé, alivia o fardo. Substituir o hábito antigo por um novo, um que seja saudável, dá ao cérebro uma recompensa positiva. E o silêncio? O silêncio nos reconecta com quem a gente realmente é. No fim das contas, a mensagem central é esta: o vício é uma promessa mentirosa de felicidade. É um curto-circuito que promete luz, mas que inevitavelmente leva ao caos e à escuridão. E a conclusão é de um poder incrível. Cada não que a gente diz a um impulso negativo é um sim para nossa própria essência. Cada ato de resistência está ativamente tecendo um manto de energia, de luz. Um manto que protege e que preenche de um jeito que aquele clarão momentâneo de um vício jamais conseguiria. E para fechar, fica esta reflexão. A batalha não se vence de uma vez por todas. Ela é vencida a cada momento, em cada pequena escolha. A questão é, o clarão passageiro ou a luz constante? A escolha, no fim, é sempre nossa.